Esse espelho foi proibido em 4 países. Veja por quê. Clara não fazia ideia do que a esperava quando entrou na velha casa da avó, no meio daquela aldeia esquecida pelo tempo. O ar já parecia pesado, cheio de um odor metálico, como se alguém tivesse derramado sangue ali há pouco, mas sem sinal de nada. O piso rangia a cada passo, como se a casa sussurrasse segredos antigos, e um silêncio cortante fazia eco por cada canto. Nada parecia natural. Quando os olhos de Clara pousaram na escada do sótão, um calafrio apertou seu peito. Ela sabia que tinha que subir, mesmo sem querer. O sótão era um labirinto de caixas amontoadas, peias como cortinas, e móveis cobertos por lençóis amarelados. No meio daquele caos, um espelho emoldurado por braços retorcidos, cravejado de detalhes enferrujados, chamava a atenção. Estava empoeirado, esquecido, como um segredo trancado. Clara limpou a superfície com a manga da blusa e então ouviu algo. Um sussurro baixo, soturno, que parecia vir de dentro do vidro. Uma voz réstia, quase inaudível, carregada de ecos que gelaram sua espinha. Ela se aproximou. Seus próprios olhos refletidos no espelho começaram a se distorcer. Como um pesadelo acordado, as imagens mudaram rápido, rostos antigos passando numa dança macabra, olhos fundos que pareciam implorar por ajuda, bocas entreabertas sussurrando coisas que Clara não conseguiu entender, mas que soavam como advertências. De repente, um cheiro forte de ferro queimado invadiu o ar. Clara soltou um grito abafado quando a luz tremeluziu, deixando tudo mergulhado numa escuridão sufocante por um segundo. Ao abrir os olhos, percebeu que um dos quadros pendurados na parede tinha mudado de lugar, e os olhos do retrato, antes fixos, pareciam segui-la, piscando lentamente, como se observassem cada movimento seu. O som de passos lentos ecoava no corredor vazio. O coração batia acelerado, a garganta seca, as mãos tremiam tanto que era difícil segurar o lenço. As vozes continuavam, sussurrando histórias antigas de pactos obscuros, um sangue selado há séculos. Clara sentia uma presença atrás de si, uma sombra que não fazia barulho, mas mamava do seu medo como um predador silencioso. A casa, antes cheia de vida, parecia agora uma prisão. Cada cômodo guardava horrores esquecidos, esperando para serem despertados. Algo estava muito errado, e não dava para dizer se eram alucinações, fantasmas reais, ou as paredes absorvendo a dor de uma família marcada por segredos terríveis. A cada vez que Clara olhava no espelho, uma onda de desespero gelava sua alma. O reflexo a arrancava para um mundo onde passado e presente se misturavam, onde a linha da sanidade se desfazia com uma rapidez assustadora. Ela quis fugir, mas a sensação de estarem observando seus passos, aquela respiração quase humana no silêncio, a paralisava. Nas sombras da casa, vozes se entrelaçavam com o vento, risos distorcidos ecoavam escondidos entre as tábuas do piso, e o cheiro de sangue parecia aumentar toda vez que o silêncio ameaçava se quebrar. Clara não sabia ao certo se aquilo era real, mentira
ou um tormento vindo de dentro dela. O espelho, com seu brilho ameaçador, parecia uma porta para uma verdade que ninguém devia saber, e Clara estava prestes a atravessá-la. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participar faz toda a diferença. Vamos interagir. O espelho, com seu brilho ameaçador, parecia uma porta para uma verdade que ninguém devia saber. E Clara estava prestes a atravessá-la. Mas antes que pudesse dar um passo, uma mão fria a tocou nas costas. Ela se virou, congelando imediatamente. Era a sombra. Clara! Sussurrou a figura, revelando o rosto pálido da avó, que há anos acreditava estar morta. O que estava acontecendo? A sala girava. A consciência dela balançava como se estivesse em um barco. Clara piscou, tentando entender. Mas a realidade se despedaçava ao seu redor. A avó, tão familiar e estranha ao mesmo tempo, se aproximou. Havia algo de errado em seus olhos. Um vazio que transitava entre o amor familiar e o horror absoluto. Você não devia ter vindo aqui, a avó disse, sua voz carregada de algo sombrio. As paredes pareciam fechar ao redor delas. O espelho atrás de Clara começou a brilhar intensamente, refletindo um outro mundo, um lugar de dor e segredos. E então, Clara percebeu. A avó não estava ali para salvá-la. Ela era parte da escuridão que a casa guardava. Você tem que escolher, Clara. Continuou, com um sorriso esquisito. O espelho revela mais do que você imagina. O ar ficou denso e um lamento ecoou por toda a casa. Clara sentiu o choque da verdade, o entendimento devastador de que aquele espelho não apenas mostrava passado, mas também futuros horríveis. E antes que pudesse reagir, as imagens no espelho mudaram novamente, revelando um destino marcado por desespero. Um grito ecoou. Não sabia se era dela ou da avó. E naquele momento, a casa tremeu com uma força aterrorizante, como se estivesse prestes a engolir tudo. Clara mal tinha tempo de pensar, antes que o espelho criasse uma fenda, puxando-a para um abismo. Tudo escureceu, e uma nova realidade começou. Clara sentiu o mundo que a cercava se desdobrar em uma espiral de desespero. O ar estava grosso e pesado, como se cada respiração a sufocasse mais. Olhando para a avó, aquela sombra familiar, que agora se tornava estranha. Algo dentro dela se partiu. O brilho do espelho parecia a única verdade. E na sua mente, a imagem de seu avô, com o olhar vazio, estava gravada como uma marca. As paredes tremiam, e o lamento mudou.
Era um grito quase humano, uma mistura de dor e súplica. Clara queria gritar, mas não conseguia. O espelho pulsava, refletindo as angústias, como se estivesse prestes a devorar tudo. E de repente, entre as ressonâncias do passado, uma cena começou a ganhar vida. Não era só passado ou futuro, era presente. Clara, você não pode escapar. Você não pode escapar, sussurrou a avó, seus olhos se tornando fendas escuras a cada palavra. Um desespero profundo se formou no peito de Clara, enquanto aquilo se denunciava. Não era uma súplica, mas um aviso. Então, antes que pudesse gritar ou se mover, o espelho se quebrou com um estalo ensurdecedor. Os estilhaços voaram como se estivessem possuídos, cortando o silêncio da casa abandonada. Clara desviou, mas um pedaço rasgou seu braço. A dor era aguda e o medo tomou conta dela. Ela sentiu o sangue quente escorrendo, e aquilo parecia despertar algo nas paredes, como um eco da dor que elas guardavam. A avó avançou, agora com um sorrisinho arreganhado, os dentes brancos contrastando com a palidez de seu rosto. Você não entende, não é? Tudo faz parte do jogo. O espelho só revela o que somos de verdade. Aquelas palavras eram venenosas. Clara queria recuar, mas as sombras começaram a dançar, erguendo-se em formas que lembravam pessoas, figuras do passado. E, entre elas, ela avistou claro e nítido um homem, alto, de traços familiares. Era seu pai. Ele não estava morto como pensava. Estava ali, aprisionado entre vidro e sombras. O choque foi como um soco no estômago. Pai? Clara sussurrou. Ele olhou com olhos tristes, repletos de dor. Clara, você não devia ter vindo. Essa casa, ela não é o que parece. Está cheia de segredos. Segredos que são mais perigosos do que você imagina. A avó soltou uma risada doentia que reverberou pela casa. Ele sempre soube, querida. Sempre esteve aqui escondido. O que achou que era um legado? Não. É uma condenação. O coração de Clara disparou. As mais profundas mágoas da família estavam começando a emergir. O que mais ela não sabia, o que mais estava guardado atrás daquela porta do sótão. A angústia do momento fez sua visão embaçar. Clara, escute, implorou seu pai. O espelho, ele absorve o que nós somos, as nossas falhas, as nossas dores. Ele precisa de uma oferta. Uma oferta. A palavra ecoou em sua mente como um grito. Clara entendeu que ela não estava ali por acaso. A presença de seu pai, o despertar da avó, tudo isso era parte de um jogo cruel que eles não podiam controlar. As sombras pareciam se aproximar, como se estivessem ávidas por algo que Clara, ainda confusa, não compreendia completamente. Diante dela, tudo começou a escurecer, e as formas que dançavam se tornaram figuras monstruosas. Clara pensou em correr, gritar, mas a avó segurou pelo braço. Escolha, minha querida. Você pode se juntar a nós, ou a escolha mais dolorosa, enfrentar a verdade. Clara olhou para cada um, seu pai, a avó e as sombras. Ela queria acreditar que havia algo de bom ali, uma saída.
O espelho reluzia, as imagens mudando rapidamente, mostrando um mundo cheio de dor, tortura e culpas há muito guardadas. E então, um riso alto explodiu no silêncio. Não era a avó. Uma figura nova surgiu no fundo, saindo de uma sombra. Estava tudo tão bom até agora. O que teria feito você vir aqui, Clara? Não está vendo que a verdade é muito mais interessante quando distorcida? Era uma mulher, de braços enrolados em sombras, e um vestido negro como a noite. O rosto era vago, sem definição, mas seus olhos pareciam queimar como carvões. Clara sentiu um frio subir pela espinha. "Quem é você?" gritou a voz tremendo. A mulher sorriu. "Sou a manifestação de tudo que você nunca quis saber, o que a sua família escondeu por gerações. O selo de uma maldição que apenas se fomenta mais a cada nova vida perdida." Clara sentiu como se tudo estivesse ruindo. Fugir parecia a única opção, mas as sombras começavam a se mover. O espaço ao redor dela não era apenas a casa antiga da avó. Era uma prisão, um labirinto de memórias e de escuridão. "Você não pode escapar, Clara", a mulher sussurrou. "Mas eu posso te dar uma escolha. Uma oportunidade para descobrir a verdadeira história da sua linhagem." Clara estava paralisada, as palavras a cercando como uma rede. Uma parte dela queria saber, precisava descobrir a verdade. Mas outra parte gritava para fugir, para se proteger daquela revelação que parecia querer devorá-la. O espelho, com sua superfície agora pulsante, começou a mostrar imagens de pessoas, situações, o sofrimento, as traições, pactos feitos em momentos de desespero. Clara viu cada membro da sua família preso em um ciclo de dor. E no meio disso, ela percebeu que a mulher sombria era um reflexo do que poderia se tornar. "Disposta a pagar o preço da verdade?" perguntou a mulher, com um sorriso intrigante. Quando Clara hesitou, o espelho começou a mostrar uma imagem especialmente chocante. Um rosto de bebê, um recém-nascido, com a mesma marca que agora se formava em seu próprio braço, onde o vidro a ferira. O mesmo sinal de uma maldição, a mesma luta. Clara entendia agora. Ela fazia parte de um ciclo, e se não parasse, aquilo se repetiria com seus filhos. Os rostos no espelho começaram a gritar, zombar dela, seus próprios ecos de dor agora reverberando como um lamento por toda a casa. Clara olhou para a avó, de quem ela sempre esperou amor e acolhimento, e viu a escuridão que sempre esteve ali. O passado finalmente a encarava, revelando o que sempre esteve oculto. "Clara, fique comigo!" gritou seu pai, sua voz ecoando como um mantra de desespero. A mulher se aproximou mais, as sombras dançando em torno. "A escolha é sua. A verdade vem a um custo. Antes de decidir, pergunta-se o que você realmente quer saber." E quando a tensão chegou ao ápice, o chão começou a tremer. Clara sentiu a casa se movendo, as paredes a comprimindo, enquanto as vozes ecoavam atrás dela. E assim,
sem decidir, sem saber o que fazer, ela se viu no centro do caos, entre o passado, o presente e um futuro incerto. O espelho a atraía, as sombras a chamavam, destinos entrelaçados estavam em sua porta, e Clara estava prestes a atravessá-la. Um novo ciclo, uma nova escolha. Mas o que ela escolheria? O que ela se tornaria? E antes que pudesse responder, um grito que ecoou pela casa se transformou em algo mais profundo, algo que gelou seus ossos. A luz chega, Clara. A maldição transforma tudo. Um estalo e tudo escureceu novamente. E Clara, perdida no abismo, se viu diante da escolha que mudaria tudo. Clara estava perdida em um abismo de sombras e ecos. O grito que ecoou pela casa a envolveu como um manto horrendo. Ela mal teve tempo de processar a revelação. A pressão do momento aumentava à medida que a mulher sombria se aproximava. Você realmente quer saber? A figura sussurrou, seu olhar penetrante como lâmina. Então, antes que Clara pudesse responder, uma fissura atravessou o chão. A casa tremia e Clara mal conseguia manter os pés firmes. Foi então que a luz tomou conta do ambiente. Um brilho ofuscante surgiu do espelho. A mulher parecia involuntariamente vulnerável por um segundo. E Clara notou a expressão de raiva que se transformava em pavor. Não, não pode ser, ela gritou. O espelho tinha poder além do imaginável. Uma sombra se contorceu e começou a emergir do vidro, fazendo Clara recuar com horror. Ela pode então ver nitidamente o reflexo se desdobrando. E ali estava seu avô, que agora não parecia mais morto, mas se revelava em carne e osso, como se sempre tivesse estado preso nesse espaço. Clara! Ele chamou, os olhos cheios de uma mistura de alívio e terror. Venha comigo! A verdade é muito, muito pior. O coração de Clara disparou. O que significa isso? O avô estendeu a mão. O que você viu, na verdade, não é o que parece. A avó, ela não é quem você pensa. A culpa não é dela, é nossa. Os olhos da mulher se arregalaram e ela parecia perder seu controle. Num momento de fraqueza, Clara percebeu a verdade. Sua avó era apenas uma sombra, uma das muitas almas presas pela família. E o que a esperava na luz ofuscante do espelho não era apenas a verdade, mas um segredo que poderia destruir tudo. E naquele momento, Clara fez uma escolha. Mas ainda assim não sabia que estava prestes a libertar um mal antigo. O espelho estalou novamente, e a luz começou a engolir tudo. O espelho começou a brilhar intensamente, quase como se estivesse vivo. Uma luz tão forte que ofuscou tudo ao redor. Clara não conseguiu desviar o olhar. O avô a chamou, mas a imagem dele começou a se distorcer, os traços se desvanecendo. A mulher sombria, antes tão ameaçadora, agora parecia amedrontada. Não pode fazer isso, gritou, enquanto tentava se afastar da luz. Mas o brilho engoliu tudo. E Clara sentiu seu corpo sendo puxado. A realidade ao seu redor se desintegrando. O instinto de sobrevivência se acendeu. Ela queria sair, sumir daquele lugar. A casa começou a girar, como se um furacão estivesse se formando ao redor dela. E então, um grito.
Um som aterrador que fez Clara parar. Era uma voz familiar da avó. Clara, você não entende. Essa é a nossa verdadeira maldição. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. A luz do espelho revelou uma figura que ninguém esperava. A mãe de Clara entrou no quadro, com expressões de dor e desespero, como se tivesse sido arrancada de um lugar obscuro. Por favor, não escute a eles, gritou, um olhar de súplica no rosto. Eu fiz um sacrifício. A verdade sobre nós é muito pior do que você imagina. As revelações se chocaram na mente de Clara. A avó e o avô eram apenas partes de uma história muito mais sombria. A mãe, que havia desaparecido anos atrás, estava presa no mesmo ciclo maligno. Cada escolha da família a condenara a um destino que ia além de qualquer terror. Clara, o avó gritou novamente. A escolha é sua, o legado não deve continuar. Siga ou fique e repita o nosso erro. O espelho pulsava, e cada pulsação parecia uma batida do coração. Clara estava paralisada, presa entre o impulso de correr para sua mãe e o desejo de entender o que realmente estava acontecendo. A dúvida a consumia, e com um gemido final do espelho, tudo se transformou em escuridão. A última imagem que viu foi de sua mãe se estendendo em sua direção, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Escolha, Clara. Escolha antes que seja tarde demais. E naquele momento, Clara sabia que o jogo estava longe de acabar. Clara estava perdida em um abismo de sombras e ecos. O grito que ecoou pela casa a envolveu como um manto horrendo. Ela mal teve tempo de processar a revelação. A pressão do momento aumentava à medida que a mulher sombria se aproximava. Você realmente quer saber? A figura sussurrou, seu olhar penetrante como uma lâmina. Então, antes que Clara pudesse responder, uma fissura atravessou o chão. A casa tremia e Clara mal conseguia manter os pés firmes. Foi então que a luz tomou conta do ambiente. Um brilho tão forte que ofuscou tudo ao redor. Clara não conseguiu desviar o olhar. O avô a chamou, mas a imagem dele começou a se distorcer, os traços se desvanecendo. E então, uma cena inesperada se desenrolou. A mulher sombria gritou desesperadamente. Não pode fazer isso. Ao mesmo tempo que o espelho explodiu, estilhaços de vidro voando em todas as direções. Clara se atirou contra a parede, o coração batendo a mil. No centro da confusão, ela viu algo horripilante. Uma figura familiar emergiu da explosão. Era sua mãe, não mais apenas uma sombra, mas agora uma entidade errante, com um olhar vazio que atravessava a escuridão. Clara, corre! Ela gritou, mas ao mesmo tempo, algo surpreendente aconteceu. Com um movimento rápido, a mãe de Clara se virou e lançou um olhar feroz para a avó. Você fez isso! Você arruinou tudo! A tensão na sala disparou. Clara ficou paralisada, seu mundo desmoronando. As palavras da mãe ecoaram em sua mente. A avó começou a rir, uma risada amarga que preenchia o ambiente. Você sempre esteve destinada a isso, minha querida. O que você vê é apenas o começo. Todos nós somos parte do mesmo ciclo, até você ser a próxima.
Clara sentiu a dor crescer dentro dela. O que a avó realmente queria? E a mãe, a quem ela sempre buscou, o que havia se tornado? O espelho, agora em pedaços, poderia revelar mais verdades obscuras. Clara olhou para os estilhaços e, entre eles, percebeu um reflexo não seu, mas de sua mãe. O que significava aquilo? A mulher diante dela não era sua mãe, mas uma versão sombria, um eco de uma escolha mal feita. E a verdadeira luta estava apenas começando. Clara estava paralisada, presa entre sombras e gritos. A figura de sua mãe se destacava, mas a imagem dela era distante, confusa. Clara, não escute a avó. A verdade é mais terrível do que você consegue imaginar. A avó se adiantou, rindo como se aquilo fosse um grande espetáculo. O ar estava pesado, como se a casa estivesse prestes a desabar sobre eles. Nesse momento, algo mudou. O chão sob seus pés começou a vibrar, e uma fissura se abriu, revelando uma escuridão sem fim. Clara olhou para o avô, tentando encontrar alguma esperança em seu olhar, mas em vez disso, viu um vazio profundo. Então houve uma luz. Uma pulsação vinda do espelho quebrado começou a brilhar intensamente, e de repente um grito ecoou, e tudo explodiu. Os estilhaços voaram, como se estivessem dançando em câmera lenta. Clara, no meio do caos, atirou-se para proteger seu rosto, mas em vez de dor, sentiu um calor. Quando ela abriu os olhos, ficou paralisada. A mulher sombria estava agora ao seu lado, mas tinha mudado. O rosto que o espelho refletia não era mais uma figura ameaçadora, mas o de Clara. A própria Clara, só que mais velha e com uma sombra nos olhos. Você finalmente veio, Clara, disse a outra em um tom que soou como um eco. Estava esperando por você, minha herdeira. A sala girava, e a percepção do que era real começou a escorregar. Todo aquele tempo, Clara não era apenas a buscadora da verdade. Era a chave para algo maior, algo que poderia destruir a linha do tempo da sua família. Uma onda de pânico a invadiu. O que a outra Clara significava para ela? O que havia em jogo? A separação entre elas se desfez, e nesse instante fatídico, Clara percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. Você precisa escolher. Gritou a mulher, mas Clara não sabia mais o que escolher. A luz se intensificou novamente enquanto tudo ao seu redor começava a se esvair. Clara estava paralisada, presa entre sombras e gritos. A figura de sua mãe se destacava, mas a imagem dela era distante, confusa. Clara, não escute a avó. A verdade é mais terrível do que você consegue imaginar. A avó se adiantou, rindo como se aquilo fosse um grande espetáculo. O ar estava pesado, como se a casa estivesse prestes a desabar sobre eles. Então a luz do espelho pulsou mais uma vez, e Clara sentiu algo gelar na espinha. As imagens começaram a girar, como um tornado de memórias vergonhosas e dor. A mão de sua mãe se estendeu novamente, e o olhar dela era uma mistura desesperada de amor e medo. Clara, olha para mim! Gritou sua mãe. Mas na fração de segundo, tudo mudou. A avó, que sempre foi a figura protetora, sorriu de uma forma tão perversa que o coração de Clara parou.
Você não entende, querida. Eu sempre soube sobre você, sobre o que você se tornaria. E num movimento súbito, a avó levantou a mão e apontou para a mãe. Você não é a mãe que imagina. Você é um eco. O passado não está perdido. Ele vive em você, Clara. Um silêncio aterrador caiu. Clara sentiu a realidade se desviar, a verdade sendo revelada em camadas. Sua mãe não havia desaparecido, fora aprisionada, condenada a reviver os mesmos erros. E mais chocante, Clara percebeu que poderia ser a próxima a se tornar um eco, a próxima a repetir a história da maldição da família. As paredes da casa começaram a se fechar, formando um labirinto. A avó estava rindo agora, um riso que misturava alívio e crueldade. Você ainda não fez sua escolha. Clara, o que será, o que você se tornará? E naquele instante, tudo escureceu. O espelho quebrou o silêncio com um estalo. Clara, tremendo, viu sua imagem distorcida ali. E o que aparecia não era nada menos que ela mesma, mas em muitos outros rostos. Todos os ecos, todos os erros. O que antes era amor, agora era uma fera. E Clara sabia que a verdade era muito mais horripilante do que ela poderia suportar. O que ela escolheria a seguir? A escuridão a aguardava. A realidade se despedaçou ao redor de Clara. Um turbilhão de gritos e sussurros. Ela estava paralisada, cercada pela escuridão e pelas sombras que agora dançavam frenéticas. O brilho do espelho, cheio de assombrações, revelava um mundo em colapso. O que você se tornará? A avó repetia, enquanto a risada ecoava como um trovão. Nesse caos, Clara sentiu um frio na espinha, o instinto gritando para que ela fugisse, mas as palavras da mãe a prenderam. Clara, a verdade. Ela olhou novamente para a mãe, seu coração batendo forte. A figura dela agora pulsava com uma luz diferente, algo que Clara não podia ignorar. E de repente, tudo ao seu redor se silenciou. A mulher sombria olhou para Clara, seus olhos cheios de raiva. Você não devia ter feito isso. O espelho começou a vibrar e, com um estalo ensurdecedor, revelou algo inimaginável. Silhuetas se contorceram e Clara viu um rosto conhecido surgir. Era seu pai, mas não era o pai que ela conhecia. Era uma versão mais velha, com um olhar doentio, como se todas as dores da família tivessem sido pesadas sobre ele. Você precisa entender, ele gritou. Eu não fui o único a fazer escolhas erradas. Eu fui forçado. Clara congelou. Forçado? O que ele queria dizer? As sombras ao redor começaram a se agitar. Os acordos? Tudo isso foi para proteger você. A voz se pronunciou, mas sua voz estava repleta de desespero. Clara olhou de um para o outro, a verdade se desdobrando diante dela. O que era proteção se tornava uma armadilha. E nesse instante, as paredes da casa vibraram, levando Clara a um vislumbre que desmoronava todas as certezas. A conexão que ela tinha com todos eles, avó, mãe e pai, era mais trágica do que um simples legado. Era uma rede de segredos sombrios,
Um ciclo de traição. E nesse momento, a casa pareceu gritar. Luzes brilhando, sombras recuando, mas Clara se sentiu puxada para algo muito maior. Uma escolha final se aproximava, e no fundo de seu ser, ela compreendeu o real significado daquelas palavras. A verdade é muito, muito pior. Clara sentiu seu coração disparar enquanto o mundo à sua volta se desfazia. A luz do espelho se intensificou, revelando uma imagem perturbadora, seu passado se entrelaçando com o presente. Ali estavam todos, os ecos de sua família, presos na rede de mentiras e segredos. A avó, a mãe, o pai, cada um refletindo sua dor e arrependimento. A avó gritou, mas Clara respirou fundo e sentiu uma força crescente. Algo dentro dela se acendeu. Era hora de quebrar o ciclo. Eu não sou vocês, ela declarou, a voz poderosa, soando toda a verdade que carregava. O espelho tremeu ao ouvir a determinação, e as sombras ao seu redor começaram a se desfazer, como se o poder dessa declaração estivesse derretendo a escuridão. Com um movimento inesperado, Clara avançou, seus dedos tocando a superfície do espelho. Um clarão ofuscante envolveu o espaço, e então, um silêncio absoluto. Ela percebeu em meio à luz que a verdadeira escolha não era entre se juntar aos ecos ou fugir. Era sobre libertar a dor, quebrar a maldição, e isso exigia coragem. Então, a luz se apagou. Clara abriu os olhos, ofegante, encontrando-se sozinha, a casa vazia, mas aliviada. O peso dos segredos dissipou-se, mas uma pergunta ainda pairava no ar. O que fazer agora? A vida não contada ainda esperava por Clara, e enquanto ela ponderava sobre seu futuro, uma voz ecoou dentro dela. Você é livre para escolher. E nesse momento de reflexão, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa fazer parte disso. Não espere mais um segundo.